Sejam bem-vindos aqui a mais uma nova aula no Artes Codificada. E nesta aula, esta aula é bastante interessante e especial, porque nós vamos falar sobre a lei dos cossenos e o que eu vou fazer aqui vai ser essencialmente explicar o processo lógico e analítico por trás desta relação matemática. Ou seja, eu vou explicar como é que nós podemos construir este teorema matematicamente, de onde é que ele vem e porque é que ele faz sentido e porque é que ele é uma verdade absoluta. Para além disso, eu vou explicar um pouco acerca do mesmo, ok? Mas isto vai ser uma aula extremamente densa e completa e de certa forma profunda, porque muitas das aulas que nós vemos, por exemplo, acerca da lei dos senos, ou acerca da lei dos cossenos, ou teorema dos cossenos, muitas dessas aulas é do género, está aqui a fórmula e aplica-se, fazem exercícios, mil e um exercícios e tudo bem, não há problema, não há qualquer problema com esse tipo de metodologia, mas eu acho que aprender matemática exige com que a gente perceba o que é que está por trás destas relações matemáticas. Porque isto não é essencialmente magia. Há um raciocínio por trás disto. Há um raciocínio por trás desta relação matemática. E o objetivo e a finalidade deste vídeo é providenciar a explicação porque esta coisa faz sentido. De maneira detalhada, e é isso que eu vou fazer então aqui nesta aula. Explicar passo a passo como é que nós podemos então construir aqui esta relação matemática. Qualquer uma das formas, também quero fomentar aqui pensamento crítico e pensamento também abstrato, porque eu acho que também é extremamente importante a gente pensar de onde é que vêm estas coisas, porque naturalmente, quando nos apresentam um teorema, é sempre importante a gente perceber, ok, está aqui o teorema, mas porquê que isto faz sentido? Certo? Porque se eu tenho um teorema, eu posso prová-lo. Há uma explicação, há um raciocínio, e muitas das vezes o que muita gente acaba por fazer é negligenciar totalmente esse raciocínio. Só que isso é errado. Nós devemos sempre aprender como é que as coisas estão por trás daquilo que nós essencialmente observamos. E para começar então aqui a nossa aula, temos aqui o nosso triângulo. Primeiramente, aliás, antes de começarmos a falar sobre o triângulo em suma, eu queria pelo menos deixar aqui este grande aviso. O teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos, aplica-se a qualquer triângulo. Ou seja, não importa se eu tenho um triângulo obtusângulo, não interessa se eu tenho um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, não interessa, qualquer triângulo que eu possa aqui imaginar, se é triângulo eu posso aplicar esta relação matemática, eu posso verificar que esta relação matemática existe, digamos assim. Não é como, por exemplo, o teorema de Pitágoras, que só vai se verificar no triângulo retângulo. Este teorema, ou esta lei dos cossenos, vai se aplicar a qualquer triângulo que eu possa essencialmente conjecturar. Então, isso é o que nós precisamos aqui, pelo menos, perceber. E o que é que o teorema dos cossenos, ou o que é que a lei dos cossenos vai dizer? Portanto, para isso, eu aqui apenas escolhi um lado, mas isto vai se aplicar a todos os lados aqui do meu triângulo. Então tenho aqui a representação geométrica deste triângulo aqui. Tenho aqui o meu lado C, tenho aqui o meu lado A, tenho aqui o meu lado B. A minha letra A muitas das vezes parece a minha letra C, mas eu acho que dá para diferenciar uma coisa da outra. Tenho aqui então o meu triângulo com o lado A, C e B. Tenho aqui o ângulo alfa. E basicamente o que a lei dos cossenos vai dizer, ou o teorema dos cossenos vai dizer, é que C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB a multiplicar pelo cosseno do ângulo formado pelos lados A e B. Portanto, o cosseno do meu ângulo alfa. O ângulo alfa vai ser o ângulo formado pelo meu lado A e B. Então, o que o teorema dos cossenos vai dizer é que C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB a multiplicar pelo cosseno do ângulo que é formado pelos meus lados A e B. É isso que o teorema dos cossenos vai dizer. Claro, esta relação matemática ela podia ser, por exemplo, feita de maneira análoga tanto como o lado A e como o lado B. Claro que eu iria estar aqui a mudar alguns parâmetros, mas eu aqui vou essencialmente provar apenas para o meu lado C. Porquê é que esta relação é extremamente importante? Porque, primeiro, ela permite-nos, por exemplo, descobrir a medida dos lados do nosso triângulo. Por exemplo, neste caso aqui, se eu quisesse descobrir quanto é que valia este lado, era simplesmente colocar aqui a raiz quadrada e está lá. Eu nem sequer precisava de equacionar uma solução negativa, porque como eu aqui tenho um lado, isto nunca pode ter um valor negativo, certo? A medida de um lado de um triângulo nunca faria sentido ser uma entidade negativa. Mas não é só por causa disso. Então o que eu aqui vou pelo menos fazer nesta parte agora da aula é providenciar a explicação por trás desta relação matemática. Explicar o porquê que ela faz sentido. Porquê que isto é uma verdade matemática. E para fazer isso vamos fazer o seguinte. Vamos pegar então aqui neste triângulo e vamos fazer aqui uma magia. Não, estou a brincar. Vamos essencialmente dividi-lo ao meio. Porque o que acontece é o seguinte. Eu tinha então aqui o meu triângulo.
Mas, reparem, estamos aqui a falar sobre cosseno, mas cosseno, trigonometria, isso normalmente não se trabalha quando estamos a trabalhar, por exemplo, com triângulos retângulos. E a questão é o seguinte, tendo aqui este triângulo, eu posso traçar aqui uma espécie de altura, certo? A altura vai ser perpendicular à minha base. Então posso traçar aqui um segmento que é perpendicular à minha base. E o que nós fazemos ao traçar esse segmento é, nós ao traçarmos esse segmento, que eu aqui essencialmente utilizei a minha letra H para representar então esse segmento, eu ao traçar essa altura ou esse segmento, eu acabo por dividir o meu triângulo maior em dois triângulos retângulos. Ou seja, eu desestruturei o meu triângulo maior em dois triângulos retângulos. Tenho então aqui este triângulo retângulo e este outro triângulo retângulo. E agora o que nós vamos fazer é simplesmente colocar aqui algumas informações para depois brincarmos um pouco com a nossa matemática. Porque a ideia aqui, para nós chegarmos então aqui a esta relação matemática, é simplesmente, primeiro, tirar algumas informações e depois relacionar aquilo que nós temos. Então vamos colocar aqui algumas informações que vão estar aqui presentes. Pronto, informações. Então o que nós sabemos é o seguinte. Se eu tenho aqui dois triângulos retângulos, o que é que eu posso pensar? Eu sei que, obviamente, em qualquer triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras ele vai se aplicar. Logo, o que eu posso aqui pensar é o seguinte. A ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Aqui a mesma coisa. C ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Uma coisa que eu esqueci-me de referir, mas que aqui dá para perceber, é que nós aqui temos então o nosso lado B. Portanto, isto aqui seria o nosso lado B. Ao colocar aqui a nossa altura H, eu acabei por criar estes dois triângulos retângulos, só que a medida deste lado vai ser x, a medida deste outro lado vai ser y. Se eu juntar x com y, eu vou obter aqui o meu lado B. Ok? Mas eu aqui acabei por dividir o meu lado B no meu lado x e no meu lado y. De modo a criar então estes dois triângulos retângulos. Ok? Pronto. Então, vamos tirar aqui algumas informações. Uma das primeiras informações que vamos tirar é o seguinte. Vamos ter então a seguinte relação, que a ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é uma coisa que nós conseguimos verificar analiticamente. Para além disso, nós temos que c ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é uma coisa que nós também conseguimos verificar, certo? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Portanto, é isso que nós temos aqui. Quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos nossos catetos ao quadrado. Então temos aqui estas informações. Vamos tirar aqui mais algumas informações interessantes. Uma informação interessante que nós podemos tirar, e por mais básica que ela seja, é que o meu lado B vai resultar da adição do meu lado x com o meu lado y. Eu sei que B vai ser então o resultado da adição deste lado x com o lado y. Ok? Portanto, vamos colocar aqui esta informação. Porque é sempre uma peça de informação que nós podemos utilizar. E é sempre relevante. Que mais? Podemos pensar no cosseno. Porque reparem, aqui na nossa fórmula, na nossa equação inicial, nós temos cosseno. Certo? Portanto, nós aqui podemos brincar um pouco com a trigonometria. Neste caso aqui em específico, o cosseno do meu ângulo alfa seria o quê? O cosseno do meu ângulo alfa seria o quê? O cosseno de qualquer ângulo aqui vai ser a razão entre o cateto adjacente com a minha respectiva hipotenusa. Tenho aqui o meu ângulo alfa. Qual é o cateto adjacente? O meu cateto adjacente vai ser este lado x. Qual vai ser a minha hipotenusa? A. Então vai ser x a dividir por A. Portanto, o cosseno do meu ângulo alfa vai ser x a dividir por A. É isso que nós temos aqui. Ok? Pronto. Temos então aqui todas as nossas informações. Estas informações que temos aqui, elas vão ser extremamente importantes porque é o seguinte. Vamos então focar aqui na questão do C, porque eu quero descobrir quanto é que vale C, certo? Eu quero descobrir quanto é que vale C. O que eu aqui acabei de fazer nesta parte foi listar algumas informações, certo? Eu tinha aqui o meu triângulo inicial, eu simplesmente tracei aqui uma altura perpendicular à base do meu triângulo, eu formei estes dois triângulos retângulos, certo? Eu tenho aqui este triângulo retângulo e este outro triângulo retângulo, e o que eu agora estou a fazer é simplesmente listar algumas informações daquilo que eu estou a observar. Porque analiticamente, tudo aquilo que eu coloquei aqui são verdades, certo? Eu sei que isto é verdade, certo? Eu não estou a inventar aqui nada, eu simplesmente estou a listar aquilo que eu observo. Então, o que eu agora vou fazer vai ser o seguinte: se o meu objetivo é descobrir quanto é que vale C, o que eu agora vou tentar fazer é brincar
com a nossa variável c. Portanto, eu vou agora pegar no c, e c ao quadrado, porque agora nem sequer temos c sozinho, temos c ao quadrado. C ao quadrado é exatamente igual a quanto? Y ao quadrado mais h ao quadrado. Então vou colocar aqui já uma informação importante, que c ao quadrado é exatamente igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Temos isso. Só que o que acontece é o seguinte, e isto aqui é extremamente interessante. Numa destas relações matemáticas eu acabo por relacionar então o h ao quadrado. Reparem, ou melhor dizendo, aqui em cima, certo? Porque eu sei que c ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais y ao quadrado, só que aqui temos a ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então o que eu posso aqui dizer é o seguinte, tendo então aqui esta relação matemática, a ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso dizer que y ao quadrado ele vai ser simplesmente a ao quadrado, que eu vou tentar aqui fazer, eu gosto de fazer aqui o meu a perfeitinho, que o meu a ao quadrado menos x ao quadrado. Pronto. Então o que eu vou ter é o seguinte, se reparem, eu tenho aqui que h ao quadrado é igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Então eu sei quanto é que vale h. Portanto, se h vale a ao quadrado menos x ao quadrado, o que eu posso fazer aqui é simplesmente pegar nesta informação e colocar a mesma aqui. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Então eu sei que c ao quadrado é igual a h ao quadrado mais y ao quadrado, só que h ao quadrado é o quê? É a ao quadrado menos x ao quadrado. Pronto, vamos então colocar todas essas informações. E eu agora vou colocar isto desta maneira, certo? Eu vou dizer que c ao quadrado vai ser então, reparem, vai ser simplesmente a ao quadrado mais y ao quadrado menos x ao quadrado. Posso fazer isto, certo? Não estou a alterar nada na minha equação. Uma coisa que nós aqui podemos fazer é pensar, ok, y ao quadrado menos x ao quadrado, isto aqui não é uma diferença de quadrados? Eu posso pensar desta maneira. E isso aqui é extremamente interessante, porque ao pensar dessa maneira, isso vai me possibilitar reescrever a minha equação de uma maneira diferente. Porque reparem, o que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais isto que nós temos aqui, que é uma diferença de quadrados. Quando eu tenho uma diferença de quadrados, o que é que isso significa? Quando eu tenho a menos b, ou melhor dizendo, quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto é a mesma coisa que ter a mais b a multiplicar por a menos b. Então o que eu aqui vou fazer vai ser simplesmente pegar nesta expressão e reescrever desta maneira. Ok? Portanto, eu vou só apagar isto e vou fazer o seguinte. Temos que a ao quadrado mais, e então vou agora reescrever isto. Isto aqui vai ser simplesmente y mais x a multiplicar por y menos x, certo? Se eu multiplicar estas duas expressões, certo? Se eu aqui aplicar a propriedade distributiva, e eu podia fazer isso, eu vou verificar que eu vou voltar aqui à minha expressão inicial. Mas eu posso claramente reescrever y ao quadrado menos x ao quadrado desta maneira, não há qualquer problema, certo? Eu não estou a inventar nada, eu estou simplesmente a brincar aqui com a matemática, certo? Nada, não estou a fazer nada do outro mundo, certo? Tendo então agora isto, vamos fazer o seguinte, eu vou ter aqui c ao quadrado igual ao quadrado, mas espera aí, nós vimos no início que y mais x vai ser exatamente igual a quanto? Vai ser exatamente igual a b, certo? E isto aqui é extremamente interessante, isto de fogo, até fico meio emocionado porque x mais y é exatamente igual a b. E nós podemos verificar isso geometricamente. Se eu adicionar o meu lado x como o lado y, eu vou obter b. Então o que eu posso fazer aqui é substituir no lugar de y mais b, y mais x, desculpem, b. Então posso fazer aqui essa substituição. Portanto eu vou ter c ao quadrado igual a ao quadrado mais b. Porque isto que nós estamos aqui a observar, y mais x, é exatamente igual a b. Certo? E nós conseguimos verificar geometricamente e analiticamente que isso é uma verdade absoluta. Que está a multiplicar agora, portanto o b vai estar a multiplicar. Se isto é b, eu tenho aqui uma multiplicação de b com y menos x. Então vamos colocar já agora y menos x. Ok. Vamos então ter aqui esta relação matemática. E ainda faltam alguns truques interessantes que nós vamos fazer aqui. Porque eu agora tenho c ao quadrado igual a ao quadrado mais b y menos x. E eu agora vou fazer uma sacada bastante interessante. Reparem, eu vou escrever esta expressão desta maneira. Y menos 0 menos x. Ok? Se eu escrever a minha expressão desta maneira, não estou a alterar a minha expressão inicial.
y menos x é a mesma coisa que y menos 0 menos x. O 0 estar aqui ou não estar é a mesma coisa. Mas eu posso escrever o 0 de outra maneira. Reparem, eu posso dizer que 0 é igual a menos a. Eu posso dizer que 0 é igual a 7 menos 7. Certo? Nestes exemplos, eu estou aqui a utilizar variáveis, aqui estou a utilizar números em objetivo. É verdade, 7 menos 7 é igual a 0. A menos a é 0. Então o que eu agora vou fazer também não é nada de absurdo. Eu posso fazer isso matematicamente. O que eu agora vou fazer vai ser o seguinte. Fazer aqui uma coisa quase mágica, mas não é bem mágica, certo? Que é o seguinte. Y menos 0 menos x. Eu posso então pegar nesta expressão e reescrever desta maneira. Y menos x menos x menos x. Porque reparem. Menos x neste caso. Menos x. Portanto, isto vai cortar com isto. E o que eu vou ter aqui vai ser simplesmente... Ou melhor dizendo, aqui vai ser mais. Desculpem. Aqui vai ser menos x. Aqui eu vou colocar mais. Portanto, não interessa se aqui fosse mais ou menos. Pronto. Mas aqui vai ficar mais x menos x menos x. Reparem, eu posso então reescrever o meu 0 como sendo x menos x. X menos x vai ser simplesmente 0. Então, ter esta expressão é exatamente igual a ter esta expressão. E nós podemos verificar analiticamente. X menos x é 0. Logo, o que nós vamos ter aqui é y menos x. Ok? Então, agora vamos simplesmente brincar um pouco mais com isto. Porque, reparem o que nós vamos ter aqui. Vamos ter c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. Mais b. Y mais x. Y mais x é o quê? É b, certo? Como nós tínhamos visto logo no início. B era exatamente igual à adição de x mais y. Então o que eu vou ter aqui vai ser simplesmente b. Eu vou colocar aqui b. Menos x menos x é simplesmente menos 2x. Posso fazer isto. Reparem que eu não estou a fazer nada que é ilegal matematicamente. Eu não estou a infringir aqui a lei das matemáticas. Nada. Não estou a fazer nada de ilegal. O que eu estou aqui o que eu estou simplesmente aqui a fazer é brincar um pouco com a matemática. É mostrar que nós podemos essencialmente pegar nestas expressões e brincar com as mesmas. Certo? O divertido da matemática é isso. Para ser sincero. Pronto. Tendo então isto, o que nós vamos ter vai ser então aqui esta relação matemática. Que c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b. Só que aqui vamos então aplicar a propriedade distributiva. Portanto, b multiplicar por b vai ser b ao quadrado. E depois a gente vai ter b multiplicar por menos 2x que vai ser menos 2bx. Agora, nós vamos tentar... eu aqui já não vou ter muito espaço. Ok? Mas eu vou apagar aqui pelo menos nesta parte. Ok? Vou apagar pelo menos esta expressão. Porque aqui já não consigo descer na minha página. Mas pronto. Aqui vou ter o seguinte. Tenho então aqui esta expressão. Mas falta a questão do cosseno. Como é que eu posso relacionar o cosseno? Nós vimos aqui no início que nós tínhamos o seguinte. Certo? Nós tínhamos que o cosseno do meu ângulo alfa era x a dividir por a. Ok? Então vou colocar aqui outra vez. O cosseno do meu ângulo alfa era x a dividir por a. Certo? Nós tínhamos então aqui esta informação. Se eu quero descobrir quanto é que vale, e a questão é exatamente essa. Eu neste caso, como eu quero colocar aqui o cosseno na minha expressão, porque eu quero colocar aqui o cosseno, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho de descobrir quanto é que vale x, porque x vai ser um determinado valor que depois eu posso substituir aqui envolvendo o cosseno. Então o que eu agora vou fazer vai ser pegar aqui nesta verdade matemática, porque evidentemente o cosseno deste ângulo nada mais é do que a razão entre o cateto adjacente com a minha hipotenusa. X a dividir por a, certo? Que é isso que nós temos. Vamos então descobrir quanto é que vale x e depois esse valor de x vamos substituir na nossa expressão aqui em baixo, certo? Então é isso que vamos agora começar a fazer. Pronto. Então x vai ser exatamente igual a quanto? X vai ser igual a cosseno de alfa a multiplicar por a. É isso que nós vamos ter. Então eu vou pegar aqui nesta informação e vamos substituir a mesma lá em baixo. X é exatamente o quê? É cosseno de alfa a multiplicar por a. Então vou ter o seguinte, c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2b a multiplicar por cosseno do nosso ângulo alfa. Certo? O cosseno do nosso ângulo alfa a multiplicar por a. Mas isto é a mesma coisa que ter o seguinte, c ao quadrado, e agora nós vamos conseguir concluir que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab, porque eu posso aqui colocar o ab junto, o a com o b,
Porque eu tenho aqui um produto e a ordem dos elementos no meu produto, se eu tenho um produto envolvendo vários fatores, a ordem dos meus fatores é completamente irrelevante. Portanto, eu posso escrever aqui esta expressão desta maneira: menos 2AB a multiplicar pelo cosseno do meu ângulo alfa. E então é isto que nós queremos chegar. Então provamos matematicamente que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB a multiplicar pelo cosseno de alfa. Certo? Então nós conseguimos mostrar porque é que isto é uma verdade absoluta, porque é que isto é uma realidade que nós sabemos que é verdade, certo? Mas para resumir, digamos assim, aquilo que nós estivemos a fazer aqui nesta aula, nós tínhamos então o nosso triângulo com os lados A, C e B, tínhamos o ângulo alfa e nós sabemos que pela lei dos cossenos C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A e B a multiplicar pelo cosseno do ângulo que é formado pelo meu lado A e pelo meu lado B. Como é que nós provamos isso matematicamente? Pegou-se nesse triângulo, colocamos aqui uma altura e dividimos então o nosso triângulo em dois triângulos retângulos. Este primeiro triângulo e este outro triângulo. Depois o que nós fizemos foi listar algumas informações. Basta conhecer o teorema de Pitágoras. Eu sei que o quadrado da minha hipotenusa vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, que é isso que nós temos aqui. O quadrado da minha hipotenusa vai ser igual à soma dos meus catetos ao quadrado, que é isso que eu exatamente tenho aqui. Depois, eu sei que o meu lado B, ele vai ser... Porque o que acontece é o seguinte, quando eu traço aqui a minha altura H, eu divido o meu triângulo e eu acabo por ter um triângulo com esta medida de base e outro triângulo com esta outra medida de base. Se eu junto essas bases X e Y, eu vou obter o quê? A minha base principal, a minha base B. Então isto é outra informação que eu também consigo tirar. E para além disso, envolvia o cosseno, o teorema dos cossenos, lei dos cossenos. O que é que vai envolver os cossenos? Certo? É o cosseno neste caso. Portanto, o cosseno do meu ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser a razão entre o cateto adjacente ao meu ângulo alfa, que é o lado X, a dividir pela minha hipotenusa. Vai ser o quê? O meu lado A. Então é isso que nós temos. E o que nós fizemos foi o seguinte. Se eu estou interessado em descobrir quanto é que vale C, eu coloquei aqui que C era igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Depois nós, a partir desta relação, porque envolve y ao quadrado, nós conseguimos escrever h ao quadrado de outra maneira. A ao quadrado menos x ao quadrado. Eu disse y, mas é h ao quadrado. Pronto. Portanto, nós pegamos aqui nesta expressão que envolve h ao quadrado e escrevemos o mesmo desta maneira. Depois, pegando nessa informação, substituímos. Portanto, no lugar de h ao quadrado vamos colocar a ao quadrado menos x ao quadrado. E depois brincamos um pouco com a álgebra. O que nós aqui fizemos foi essencialmente colocar isto desta outra maneira, porque reparem, eu tenho uma diferença de quadrados, isto é a mesma coisa que y mais x a multiplicar por y menos x. O que é que acontecia? Y mais x era b, portanto aqui já tínhamos b, e depois iríamos ter b a multiplicar por isto. Só que y menos x era a mesma coisa que ter y menos 0 menos x, depois isso era a mesma coisa que ter y mais x menos x, e depois, aplicando a propriedade distributiva a toda essa expressão, íamos obter isto, certo? Íamos obter mais um b, e depois, o que nós depois fizemos foi simplesmente calcular o valor de x valia o cosseno do ângulo alfa multiplicar por a, e o que nós fizemos foi simplesmente substituir, e chegamos então aqui a esta conclusão matemática, ok? Só mesmo agora para terminar a aula, porque eu acho que também é extremamente importante colocar aqui todas as informações. A lei dos cossenos não funciona só para este lado, certo? Funciona para todos os outros lados. Eu vou explicar como. Então aqui C ao quadrado, primeiramente nós vimos o seguinte, que C ao quadrado era igual a A ao quadrado, vou colocar aqui, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A e B, a multiplicar pelo cosseno alfa. Mas se eu chamar, por exemplo, este ângulo por beta, por exemplo, ok? O que acontece é, o meu lado A, certo? O meu lado A ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes C e B. Aqui não interessa a ordem, porque eu tenho aqui uma adição, eu tenho aqui uma multiplicação, portanto não interessa a ordem dos meus elementos. A multiplicar pelo cosseno do ângulo beta. O ângulo beta é o ângulo que vai ser formado pelo meu lado B e C. Ou seja, todos os lados que não são A. Ok? Portanto, aqui vamos ter o cosseno do ângulo beta. E para finalizar, se eu quisesse descobrir o meu b ao quadrado vai ser a ao quadrado, ou c ao quadrado, tanto faz,
a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes AC a multiplicar pelo cosseno do nosso ângulo formado, neste caso o nosso ângulo, vou dizer que isto aqui, sei lá, o ângulo, acho que isto é sigma, certo? Então vou colocar aqui sigma, o cosseno do meu ângulo, sigma. Sigma vai ser então um ângulo que é formado pelo meu lado A e pelo meu lado C, mas aqui está, certo? Isto aqui que eu coloquei, seria então na essência a minha lei dos cossenos, certo? Envolvendo todos os lados. Mas eu aqui nesta aula apenas provei esta relação matemática, ok? Só para deixar isso claro. Pronto. Espero que tenham gostado aqui desta aula. Ela foi um bocadinho longa e eu posso até nem... por exemplo, eu posso nem ter tido aqui um momento de prática, porque eu nem sequer fiz exercícios com isto, mas o objetivo aqui era pelo menos providenciar a explicação por trás desta lei ou deste teorema dos cossenos, porque é extremamente importante. Muitas das vezes nós aprendemos coisas em matemática e não sabemos de onde é que as mesmas vêm, e eu acho que isso não é necessariamente algo positivo, certo? Portanto, acho que nós temos de mudar o paradigma da nossa educação. Qualquer uma das formas, espero que tenham gostado aqui desta aula, deixem like, comentem, compartilhem, qualquer coisa que não perceberam deixem nos comentários, e vejo-vos na próxima aqui no Artes Codificado. Fiquem bem.